E o Congresso do Peru realizou no último dia 9 de novembro uma audiência pública para discutir a questão das múmias que seriam supostamente não humanas encontradas em Nazca e que foram parar no México e em outros locais do Peru também, como a Universidade de Ica. Essa audiência foi proposta ali depois de um lobby de Jaime Maussan, jornalista mexicano, e foi proposta pelo deputado Herman Takuri, de acordo com a Comissão de Cultura do Congresso peruano. Eu separei alguns trechos, os melhores trechos aqui da audiência, e a gente discute aí em seguida. Vamos ver então o primeiro trecho aí. Paucar del Sarazara, Parinacochas, Sucre, tienen lugares turísticos también que visitar y que poner en valor. Y entonces, si podemos hacer que estos seres pudieran tener un lugar donde exhibirlos, un museo, entonces haríamos un corredor turístico que visite Ica, Nazca, las líneas de Nazca, los seres que pudiéramos decir que se exhiban y que se pongan a los ojos del mundo, que se haga investigación. Então tá, esse é o deputado Herman Takuri. O objetivo dele de levar essa audiência aí pela Comissão de Cultura é justamente para tentar ajudar nas investigações e aí colocar essas múmias para virar uma atração turística, um museu, né, lá no território peruano, por uma linha ali seguindo o território de Nazca, as linhas de Nazca e outras descobertas no local, unir isso tudo e fazer um corredor turístico ali. Então esse é o objetivo do Herman ao propor e fazer essa audiência pública. Então, e um dos outros objetivos também era que arrecadar fundos, né? Então, se não conseguissem verba para pesquisa, para investigar essas múmias, expô-las, deixá-las expostas lá no Peru, no museu, e aí a arrecadação feita serviria para poder pesquisar cientificamente esses exemplares aí. Então essa que é a ideia por trás dessa audiência. Vamos ver então a segunda fala que eu separei aqui no canal para a gente discutir. Déjame expresarles que la posición de la universidad ante tan controvertida situación que se presenta es la de encontrar la verdad y por lo tanto solicitar al Congreso de la República si se pudiera normar, porque para nosotros que tenemos el resguardo, por emplear un término, de estas momias, la Fiscalía permanentemente nos hace intervenciones, ya más parecen los allanamientos a que nos estamos acostumbrando en nuestro país. Entonces, habría que legislar sobre esta situación, señores congresistas, para poder cautelar lo que posiblemente pueda ser um instrumento para o setor turismo. Então esse aí é o vice-reitor, né, o Dr. José Campos, vice-reitor da Universidade de Ica, onde algumas dessas múmias estão expostas. Lembrando que a Universidade de Ica, no Peru, conseguiu a posse de algumas múmias, porém o Ministério Público tentou diversas vezes invadir a universidade para poder tentar pegar de volta essas múmias para o governo. E aí ele falando aí, José Campos, que tem legislações aí, leis, para evitar essa intervenção do Ministério Público e permitir a pesquisa científica e que a Universidade de Ica possa ajudar nisso. Então esse é um dos pontos aí de disputa, né? A gente tem por um lado o Ministério Público, que fala que essas múmias são falsas e mesmo assim quer recuperá-las, o que é uma incoerência, né? E aí você tem, então, a Universidade de Ica ajudando aí nesse processo de manter a guarda e manter a transparência em relação a esses artefatos aí. Vamos ver a próxima fala. At all stages of the investigation, great care would be taken to respect the culture, traditions, and laws of the Peruvian people. Any studies would also be performed in accordance with international laws regarding the handling,
transportation or disposition of biological entities or artifacts from the country of origin. I offer my professional services and expertise to work jointly and cooperatively with any Peruvian agency, including the Ministry of Culture, and Peruvian scientists and other experts to forensically examine and identify what these specimens actually are. Please be assured that my continued participation would be neutral, impartial, independent, and consistent with all phases of the scientific method. Então esse aí é o Dr. John McDowell, que é o maior especialista forense dos Estados Unidos. E ele foi lá na audiência do Peru para propor um estudo científico conjunto com cientistas peruanos. Lembrando que o McDowell se interessou pelo caso, viajou até o México, viajou ao Peru, fez algumas análises preliminares, e as análises preliminares dele deixaram como um interesse, né, de pesquisar mais e detalhar mais o que seriam essas múmias, por isso o envolvimento do Dr. John McDowell. Seguindo aqui, vamos para o próximo trecho aí da audiência. Como pueden ver, se tratan de cuerpos con una estructura esquelética perfectamente armónica y funcional, compatible en sus uniones articulares que por su desgaste y deterioro funcional nos permiten aseverar y comprobar que en algún momento tuvieron vida y movimiento, al mismo tiempo que se pueden evidenciar la existencia de distintos órganos y organelos que permitían el metabolismo biológico en estas especies. Personalmente he tenido la oportunidad de analizar más de 10 cuerpos de los denominados pequeños, que en promedio miden 60 centímetros de altura. De estos cuerpos es relevante señalar sus particularidades anatómicas que las hacen únicas, tales como su cráneo alargado de gran tamaño en proporción al cuerpo, con una capacidad de contenido volumétrico cerebral muy amplia, y que tienen un agujero magno de forma rectangular justo al centro de la base del cráneo, lo cual es distinto a la mayoría de las especies comparadas. Además, es pertinente argumentar que para poder opinar sobre de estos cuerpos tridáctilos materia de estudio, se deben de hacer los análisis y las pruebas en los cuerpos considerados como el objeto y el objetivo de estudio, no sobre otros distintos y ajenos a los señalados como muestra origen, ubicados en la Universidad de Ica, como ha sido referido de manera equivocada y engañosa para la opinión pública, y que solo causan confusión y desinformación para la relevancia del presente caso. Então esse aí é o Dr. Jesus Benítez, que é médico da Marinha, também especialista forense. Ele coloca uma coisa aí, começa um repeteco, né, do que a gente já tinha visto em outras apresentações. Tem o pessoal ligado ao Jaime Malsão, alguns cientistas médicos defendendo a veracidade dessas múmias, que teriam origem de fato não humana. E outros especialistas ligados ao Ministério Público, ao Ministério da Cultura do Peru, falando que são falsas. E cada um defendendo ali sua posição. E uma coisa que o Jesus toca é que existem diferentes espécimes, existem dezenas dessas múmias pequenas, múmias grandes, e que existe uma grande confusão porque cada hora um analisa uma, né? Então tem o Ministério da Cultura, o Ministério Público tem algumas espécimes, o grupo do Malsão tem outra, e cada um fica analisando uma coisa diferente, nunca analisa o mesmo espécime, e aí causa isso uma grande confusão aí. Então ninguém consegue falar a mesma língua, esse é um dos problemas desse caso aí. Siguiendo. Los dos primeros radiografías son de la momia del muñequito Alberto, la siguiente es de la muñequita Josefina, la tercera, el cráneo aislado que analizamos en el 2017, el cuarto y el quinto son los muñecos que nosotros analizamos este año. Entonces, estamos viendo acá que los 5 elementos comparten las mismas características anatómicas. Son los cráneos de camélidos sudamericanos, son los cráneos de llama. Esta es la pobre momia María, una momia humana de procedencia arqueológica a la cual se le han mutilado pies y manos para dar esta apariencia tridáctil. Então esse aí é o Dr. Flávio Estrada, do Ministério Público, especialista forense. E aí ele é bem irônico, ele foi bem irônico e bem jocoso aí ao longo da audiência, fazendo piadas, rindo,
dos outros apresentadores. E ele coloca aí como falso, fala que são crânios de lhama, né? Sendo que 2 daqueles crânios são realmente bonecos confirmados que foram apreendidos no aeroporto do Peru. Acredito eu que eles tenham tentado reproduzir uma dessas múmias fazendo, né? E simularam aí uma apreensão no aeroporto, fizeram toda uma matéria, uma notícia sobre isso. Mas eu acredito que foi de fato uma armação ali do próprio Ministério da Cultura com o Ministério Público peruano para causar, desviar a atenção desse caso e colocar de fato como um caso falso. Embora esses bonecos aí que foram apreendidos, tinha até roupa, né? O pessoal deve ter visto aí notícias aí do ano passado, ou do começo desse ano, quando foram apreendidos esses 2 bonecos novos, né? Estavam até vestidos com uma fantasia, etc. E foram pegos no raio-x no aeroporto do Peru. Mas, porém, os formatos dos crânios são parecidos, né, com outras espécimes ali que eles analisaram, que seriam das múmias pequenas, outras múmias que estão no México e no Peru. E ele fala o interessante é que ele fala da Maria, e a Maria, eles confirmam que é uma múmia de fato, né? Mas é uma múmia estranha, né, com braços grandes, mãos e pés grandes, cabeça grande, comprida. E eles falam que a cabeça foi uma deformidade ali cultural da época. Isso era comum nos povos antigos, né? E os dedos e os dos pés e das mãos seriam sido cortados para ficar tridáctilos, ou seja, com 3 dedos apenas. Então teria sido, eles falam, a versão do Ministério Público é que seria uma múmia mutilada. Essa é muito mais interessante porque de fato é uma múmia, então deveria se fazer testes adicionais para ver se de fato é somente isso, porque essa análise do Ministério Público é totalmente superficial, né? Baseado na forma que eles estão vendo ali, e não em testes diferentes como testes genéticos, etc. Mas chamou a atenção durante toda a audiência as risadas e piadas ali desses membros do Ministério Público e do Ministério da Cultura, o que deixou bastante irritados aí o Jaime Maussan e seu time aí. E aí vamos ver o Jaime Maussan, acho que agora na próxima, a reação dele é isso, né? Desde hace 30 años relacionado a diferentes temas y muchos de ellos periodísticos. Así es que yo aclaro, no soy ufólogo, soy periodista y lo único que me interesa a mí es la verdad que pertenece también a mis amigos peruanos. No es posible que estemos viviendo esto, que estemos debatiendo esto en una sala como la del Congreso. Esto debe de ser llevado a las mejores instituciones. ¿Por qué no se permite? Para que sean los máximos científicos del mundo los que puedan determinar la validez o no. Aquí parece que es un debate, unos y otros. Terminemos con eso, que sean terceros, que sean los más calificados del mundo. Nadie va a intervenir ahí. El doctor McDowell ha aceptado coordinar esta investigación a nivel mundial. Vamos a dejar pasar esa oportunidad, va a Perú dejar pasar esta oportunidad. Creo que sería extraordinario para los habitantes de Nazca y de Palpa poder tener un centro de investigación que atraiga la visita de millones de personas. Es necesario realmente reconsiderar todo lo que está pasando aquí. Ha llegado el momento de hacerlo. Ojalá y que esto no lo tiren a la basura y que realmente se convierta en uno de los hallazgos más importantes para la humanidad y en uno de los tesoros más grandes que se ha encontrado en Perú. Ya basta de tener este tipo de debates y de que personas que están limitadamente calificadas comparados con los expertos mundiales que han venido aquí quieran ponerlos en cuestión. O sea, los señores no saben lo que están diciendo, los señores están equivocados, los señores se equivocaron. E o Maussan muito irritado, né? Com a atitude aí do pessoal do Ministério Público, rindo, né, fazendo as piadas ali. E ele sugere aí que saiam de cena os dois lados, porque virou um debate, e que os especialistas como o Dr. McDowell assumam o caso. Chamou o pessoal do Ministério Público de limitadamente qualificado, que estão errado, equivocado. Foi bem duro ali o Maussan no discurso dele, visivelmente irritado, e aí o clima esquentou lá na audiência. E aí até o presidente depois teve que intervir. Então vamos ver a próxima parte aí. Yo me voy a ver obligado a suspender o cerrar esta audiencia
si es que no guardan la compostura y el respeto mutuo, yo me voy a... The bodies that we have seen and studied are not the ones that have been shown today. We recognize that there are constructed bodies. It is a disservice to the study of the bodies, the people of Peru, and the truth to purposely confuse the subject by showing poorly constructed reproductions. Então, primeiro ali foi o deputado Héctor Acunha, presidente da Comissão de Cultura, e depois o filho do John McDowell, o advogado Josh McDowell, reforçando aí que há espécimes que eles não analisaram, que são de fato bonecos, e que o Ministério Público estaria usando isso para poder falar que todo o resto é boneco também, né? Olha, se esses dois aqui são bonecos, então todo o resto também é falso. Então é isso que é a crítica aí do Josh McDowell. O sea, yo no he venido acá a debatir nada, simplemente usar el sentido común. Y el sentido común me dice a mí que necesariamente debo dejar de usar la jerga médica o la pseudociencia o la ufología por ahí que he escuchado, simplemente para aplicar el sentido común y la ciencia real. El hecho de haber publicado en una revista, cualquiera que sea Scopus, no nos da razón para saber que efectivamente ha habido una investigación detrás de esa publicación. Y le digo por qué. Porque acabamos de tener en el país, para los amigos extranjeros, un escándalo de una granja de científicos, por si no lo sabían. Y finalmente, señor presidente, que lleven estos restos al extranjero, no me opondría. Pero lo que sí me opongo totalmente es que llevar al extranjero algo que nosotros podemos identificar cualitativa y cuantitativamente y en el extranjero hacer el ridículo. Então esse é o deputado Victor Ruiz, membro da Comissão de Cultura, e ele fala ali que para tirar a pseudociência, a ufologia de lado e focar na verdadeira ciência, ele fala também que não adianta publicar só artigo por publicar, tem que ser numa revista séria. Ele comentou dali da Scopus. Essa Scopus é uma revista peruana que caiu no escândalo recentemente, que descobriram que cientistas peruanos estavam comprando vagas nas publicações, ou seja, eles colocaram o nome em publicações sem participar de estudo nenhum. E esse estudo era publicado e eles ganhavam lá os méritos de ter participado. Esse escândalo aconteceu aí no final do ano passado, começo desse ano, lá no Peru. Então, por isso que ele cita que não é só publicar, tem que publicar e fazer um estudo sério, numa revista séria e importante. Seguindo aí o fechamento foi feito pelo presidente da Comissão de Cultura, o deputado Héctor Acunha, e quem falou por último foi o deputado Victor Ruiz, e depois o Héctor Acunha ele fecha então essa audiência, e vamos ver como é que foi esse finalmente aí do deputado Héctor Acunha. Yo quiero valorar la exposición de John McDowell, que es coronel del Ejército de Estados Unidos, y también del doctor abogado McDowell, también de los Estados Unidos, quienes han hecho una referencia muy importante bajo su óptica. Es hacer un estudio colaborativo con los científicos peruanos. Este estudio colaborativo significa de hacer todos los esfuerzos para realmente, pero en el caso de nuevos descubrimientos es necesario poner las puntas sobre las sillas, y para eso es necesario hacer un estudio científico. Y por supuesto tiene que ser un estudio científico con nuestros científicos peruanos, con la colaboración de las instituciones peruanas, sea esta universidad, sea este Ministerio Público ou também o Ministério da Cultura. Então, fechamento aí, deputado Héctor Acunha, dizendo que o próximo passo seria um estudo colaborativo entre peruanos e ali os americanos, no caso o Dr. John McDowell e outros que queiram participar também. Então, os próximos passos devem ser isso, deve sacramentar um estudo desse. E deve haver uma próxima audiência para discutir isso, como que seria esse estudo, etc., na Universidade de Ica. Então é isso, vamos aguardar. O espécime mais interessante é a múmia Maria, que é a múmia grande, que realmente é uma múmia, está confirmada. As outras precisariam aí de estudos mais aprofundados e aí verificar aí se a Maria é de fato uma múmia humana ou não. Vai depender do resultado científico aí do estudo. É isso, vamos acompanhando. Mais novidades eu trago para vocês aí. Um abraço e até a próxima.